Good morning, good afternoon, good evening. E aí, oitavo, vamos lá, né? Continuar aqui mais uma parte dos nossos vídeos. Então, deixa eu me revelar aqui. Não sei se vocês me reconheceram aqui, né? O Darth Vader. Não sei nem se vocês conhecem. Mas, enfim, vamos nessa, né? Vamos falar hoje, então, dos irregular verbs, certo? Verbos irregulares. Quais são esses verbos irregulares? A dica que eu coloquei aqui na lousa para a gente identificar mais fácil, né? Então, são aqueles que não fazem o passado simples com de, ed ou ied. Como assim passado simples? O passado dos verbos. Por exemplo, o verbo like, L-I-K-E, você faz o passado dele como? Você apenas coloca um de, certo? No final da palavra. Então, like é gostar. Se você quer dizer que é no passado, gostou, você coloca um de após a letra E, certo? Alguns outros vão funcionar com um pouco mais de detalhe, né? O like você só precisa do de. Mas se fosse outro verbo, como por exemplo watch, que é o verbo assistir, o que acontece? Você tem que colocar o ed depois do watch e aí vira watched, e fica no passado, certo? O verbo study, que termina em y, esses verbinhos terminados em y depois de uma consoante, você retira o y e substitui ele com ied. Assim você levou o verbo para o passado, certo? Seria o passado regular. Então, os irregulares, como é que eles funcionam? Você tem que decorar alguns deles, não tem jeito, tá? O livro de vocês, nas páginas 95 e 96, ele tem isso aqui, ó, uma lista de irregulares, certo? Onde você pode verificar quais são esses verbos que você vai precisar decorar um pouco mais. Além da forma presente, a forma passada, tá? Aqui na lousa eu deixei prontos também alguns exemplos de irregulares e um verbo regular. Então vamos olhar aqui. O verbo escrever tem lá no livro. Ele no presente, ó, present, você coloca write, né? W-R-I-T-E, certo? Se você passar para o passado, past, então você vai trocar essa letra I por uma letra O. Em vez de ser write, vira wrote, certo? Muda a escrita e muda a pronúncia. Esse é um verbo irregular. Não é só colocar um D aqui no final para ficar write. Não existe essa palavra, certo? É wrote, é o passado. Então, se muda a palavra, em vez de só acrescentar esses sufixos aqui, você tem um verbo cujo passado é irregular, certo? Vamos ver outro aqui. Ó. No presente, o verbo dormir, em inglês, é sleep. Como é que eu uso o passado dele? Ó? Vira slept. Parece uma onomatopeia. Então, sleep, não é com ed aqui no final, não vira sleep, né? É slept, é outro verbo irregular. Então, eles são diferentes dos verbos regulares nesse ponto. Eu coloquei no final aqui um regular para a gente comparar também. Além dos que eu citei, vamos ver aqui o verbo andar. Walk, eu quero dizer que você anda, né? Vamos colocar isso no passado. Andou, andava, andaram. Walked. Você só precisa acrescentar o ed no fim. Então, esse tipo de verbo é regular. Os regulares são bem simples, né? Você acrescentou o ed, resolveu o mistério. Já os irregulares, como é o caso aqui do write e do sleep, não é tão fácil. Você não tem só que colocar o edzinho no final, certo? Você tem que decorar a forma dele no passado. Vamos lá, a gente colocou então agora aqui alguns exemplos, certo? Do uso deles na afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Então vamos ver. Afirmativa. Eu vou afirmar que fiz uma coisa, né? Eu comprei o livro. I bought the book. O bought é o passado irregular do verbo comprar, né? Que é o verbo to buy. Ok? Buy. Então aqui embaixo eu coloquei exemplos do buy, certo? Com interrogativa e negativa. Qual é o detalhe da interrogativa e negativa? Você vai precisar, no passado simples, usar o auxiliar did. Lembra que a gente já viu ele? Olha aqui. I bought the book. Ok, afirmou. Vamos dizer que não compramos esse livro. I didn't didn't buy the book. O did,
ele é o que indica que o verbo buy está no passado. Então, por isso, ele se mantém aqui na forma básica dele, certo? Você tem aqui o passado, o did é o que vai indicar que está no passado. É como se fosse uma maquinazinha do tempo, né? Ele manda esse verbo aqui para o passado. Como é negativo, você tem um not aqui contraído. Lembra que é o N, com aquela aspinha aqui, o apóstrofo e o T? Então, I didn't buy the book. Eu não comprei o livro. Eu não lembro se comprei. Estou me perguntando agora. Eu comprei o livro? Interrogativo. Did I buy the book? A mesma coisa que acontece com o to be, né? E troca de lugar o auxiliar e a pessoa para você fazer a pergunta. Então, passado simples, ó. Did. Seja para interrogar, seja para negar. Se for para negar, você coloca junto o not. Se for para perguntar, você começa com ele e aí depois vem a pessoa e o resto da frase. Did I buy the book? Eu comprei o livro. Certo? Não esqueça do ponto de interrogação no final. Beleza? Essa é a parte dos verbos irregulares. Espero que estejam bem e assim continuem. A gente se vê na próxima. Goodbye. See you later.